Glória a Deus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Vamos ler do verso 8 ao verso 14. Amém? Vixe, amém? Amém? Glória a Deus. Verso 8 ao verso 14 da carta de Paulo aos Filipenses diz assim: E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Pai, mais uma vez nos colocamos em sua presença. Clamo ao Senhor que o Senhor venha, ó Deus, tirar todo o impedimento que possa haver em nós, tudo aquilo que possa nos impedir de ouvir a Tua voz. Usa-me, ó Deus, no poder do Teu Espírito Santo nessa manhã, que não sejam, ó Deus, palavras de mero conhecimento intelectual, mas que o Seu Espírito venha fluir através de mim. E abençoe a Sua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. As mudanças em nossa vida revelam a vida de Cristo em nós. Quando eu estava meditando nesse texto, e eu tenho meditado nesse texto há algum tempo já, algumas coisas me vieram à mente. E tudo por causa de uma música, que não tem nada a ver com o texto em si, mas uma música que a gente cantou aqui, se não me engano, uma vez, aquela É Ele, né? Acho que foi Giovanni até que ministrou, e eu comecei a pensar nessa música, essa música começou a mexer comigo. Não foi Giovanni, não, foi Leandro, né? Foi Giovanni mesmo? E eu comecei a pensar e a meditar na letra dessa música, e alguns textos foram vindo à minha mente. Não apenas os textos a que a música se refere em si, ao que o louvor se refere em si. E aí eu comecei a ler as cartas de Paulo, e me veio esse texto especificamente. No capítulo 3, quando nós iniciamos a ler o capítulo, né, primeiro você vai ver aí que a carta de Paulo aos Filipenses, né, ela foi escrita no período do seu cativeiro ali, né, no período que ele estava preso, na sua prisão. Ele estava em Éfeso, que era uma província de Roma, ali na Macedônia, né, na Grécia. E ele escreve essa carta por alguns motivos. Primeiro, para agradecer os irmãos, né, a gente já viu isso até na revista, a generosidade deles, também para alertar sobre alguns perigos que eles estavam enfrentando, né? Então, o capítulo 3 em questão, Paulo ele começa a falar sobre algumas coisas, ele começa a falar com os irmãos por causa de alguns irmãos que estavam entrando na igreja e estavam
ensinando mais uma vez sobre a circuncisão. Por isso, ele, no início do capítulo aí, ele vai falar, olha, no verso 3, por exemplo, ele fala, porque nós somos a circuncisão. Então, ele começa a combater mais uma vez essa questão da carne, né, da circuncisão na carne, da questão da herança judaica, porque pessoas estavam dizendo mais uma vez que era preciso a circuncisão além de Cristo, né? A mais, além de Cristo. E aí Paulo ele entra falando para os irmãos, olha, se alguém pode se gloriar na carne, eu muito mais. Então ele começa, por conta dessa questão, ele começa a expor o seu currículo ali, né? E aí o que ele vai dizer, né? Ele vai falar, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, né, de acordo com a lei. E aí ele vai dizer, olha, eu sou nascido, membro do povo de Deus, de acordo com o Antigo Testamento, né, pertencente ao povo de Israel, sou da tribo de Benjamim. Né? Ou seja, ele era um judeu puro sangue, era judeu, né? Não foi feito judeu, ele era um judeu de verdade, nascido na linhagem, né? E depois que ele apresenta o seu currículo da sua herança, né, da parte hereditária dele, ele começa a falar daquilo que ele conquistou como ser humano e como judeu, né? Ele junta isso, ele fala, olha, na prática da lei, eu era fariseu e sou fariseu, né? No cumprimento da lei, zeloso e tão radical que perseguia até as comunidades cristãs. Na obediência à lei, era perfeito e contra a justiça exigida pela lei, ele era irrepreensível, né? Então, o objetivo de Paulo em abrir o seu currículo aqui era simplesmente para expor para os irmãos que a circuncisão não era necessária. Só que quando a gente vê Paulo abrindo o seu currículo, né, e pensando naquilo que Paulo fala e na exposição de Paulo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 aspectos das nossas vidas que são mudadas, né, quando nós, de fato, estamos em Cristo Jesus, quando nós conhecemos a Cristo. 3 aspectos da nossa vida que são mudados. E o primeiro aspecto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que os nossos valores são mudados pelo conhecimento de Deus. Aqui no verso de número 8 e no início do verso 9, ele está falando, olha, na verdade, tenho também por perda todas estas coisas. Que coisas são essas que ele está se referindo? Aquilo que ele comentou nos versículos anteriores. Abrindo mão, né, da sua hereditariedade, do seu conhecimento, dos seus valores humanos, aquilo que ele havia adquirido, né, de conhecimento, daquilo que ele achava importante, ele abriu mão de tudo isso. Por causa de quem? Do conhecimento que ele passou a obter de Cristo Jesus. O que isso remete para nós, amados? Muitas vezes, nós lançamos mão daquilo que nós aprendemos, do nosso conhecimento e de quem nós somos, ou de onde nós viemos, para poder dizer que nós somos crentes. Ah, eu sou filho de crente. Ah, meu pai era crente, minha mãe era crente, meu avô era crente. Né? Eu já falei aqui para os irmãos, se for por conta de hereditariedade, né, eu sou a 3ª ou 4ª geração de crentes da minha família. Meu bisavô foi fundador da Igreja Congregacional de Perobas, né? Morreu com 98 anos, crente. Então, isso traz para mim alguma salvação? Diz que eu sou crente? Não. Diz quem eu sou? Não. Diz quem eu sou hereditariamente. Pô, o meu bisavô era crente. Meu avô, filho dele, era crente. Minha mãe, crente. Eu sou crente. Minhas filhas da 5ª geração são crentes. Mas isso não me garante nada, nem me torna melhor do que ninguém.
Porque muitas vezes nós trazemos essas coisas como se isso fosse importante. Isso não é importante, porque a salvação não é de família. A salvação é individual. Eu preciso buscar isso, ela é dada por Cristo, mediante a fé e a graça. Contudo, eu preciso conquistar isso. Não é mérito meu, nem de nascimento e nem de conhecimento. Eu posso conhecer muito a Bíblia e não ser salvo. Posso conhecer muito a palavra de Deus e não ser salvo. Paulo ele vai até falar, olha, eu fui criado aos pés de Gamaliel, lá em Atos, né, no capítulo 22, verso 3, ele vai falar isso. Criado aos pés de Gamaliel. Então, assim, era um homem que tinha um conhecimento absurdo da lei, absurdo da palavra, mas ele se pegava simplesmente aqui, ao seu conhecimento e aquilo que a lei dizia sobre o povo de Israel e sobre quem era Deus. E ele se limitou a isso. Muitas vezes nós nos limitamos àquilo que nós ouvimos, àquilo que nós aprendemos, a quem nós somos ou achamos que somos, né? E aquilo que nós aprendemos, nós nos limitamos a isso. Só que Deus vai muito além disso. Foi necessário Jesus se apresentar a Paulo quando ele estava a caminho de Damasco para dizer, olha só, Paulo, você está me perseguindo. E é interessante porque ele não diz assim, olha, você está perseguindo a igreja. Não. Ele está perseguindo o próprio Deus. Isso é algo interessante para a gente, porque muitas vezes a gente diz assim, estou sendo perseguido. Estou sendo perseguido. É tudo porque eu sou crente. E Jesus fala assim, não. Você não está sendo perseguido, não. O que está sendo perseguido é a igreja. A igreja do Senhor está sendo perseguida, mas o Senhor é Senhor da igreja. E aquele que cuida da igreja, cuida da tua vida. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você passa, ele sabe as perseguições que você passa, ele sabe aquilo que você sofre, ele sabe aquilo que você precisa. O conhecimento é interessante. Paulo ele vai dizer assim, Gálatas capítulo 2, verso 20, ele vai chegar e dizer assim, olha, essas coisas todas para mim eu considero como esterco, ele fala, né? Como refúgio em algumas versões. Ele vai dizer assim, olha, eu estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Olha a que ponto Paulo chega e fala assim, olha, não é importante, a minha vida não é mais importante. Ele abriu mão da sua vida, ele abriu mão do seu conhecimento, abriu mão dos seus status. Paulo estava muito bem, amados. E aí eu quero colocar um outro aspecto aqui para os irmãos. Não apenas a questão da nossa vida como crente, da nossa herança como crente, né, que não vem dos nossos pais, não vem do conhecimento simplesmente que nós temos, mas o conhecimento que nós temos é importante porque nos evita que nós entremos em ciladas lançadas por Satanás. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, para nós sermos verdadeiramente livres, precisamos conhecer. Mas esse conhecimento não deve ser um conhecimento simplesmente, né, da palavra em si. Não deve ser um conhecimento intelectual. A gente precisa viver esse conhecimento em Cristo. Precisa viver essa nova vida em Cristo. E muitas vezes nós não queremos abrir mão de algumas coisas para viver a vida que nós temos para viver em Cristo. Não queremos abrir mão daquilo que nós achamos importante. Paulo ele considerou tudo refúgio. Aqui ele está falando propriamente dito do seu passado, mas daquilo que ele conquistou também. O que nós temos dado prioridade na nossa vida, amados? Quais são as nossas prioridades? Aquilo que de fato é importante para mim e para você.
termos e conquistarmos e alcançarmos aquilo que nós queremos dentro dos nossos sonhos, das nossas metas, porque nós temos metas, ou não? Temos. Metas são importantes? Sim, são importantes. É importante a gente querer crescer, estar em algum lugar. Só que, vira e mexe, a gente cai na mesma situação. É importante nós alcançarmos, conquistarmos, só que nós não podemos abrir mão de quem nós somos em Cristo, daquilo que Ele fez em nós. Não podemos abrir mão daquilo que é mais importante. Paulo, ele não abriu mão apenas da sua posição quanto fariseu. Não abriu mão apenas do seu conhecimento, ele abriu mão de muitas outras coisas, de várias conquistas que ele poderia ter como pessoa. Paulo poderia estar muito bem, não precisava passar por aquilo que ele passou, mas é interessante que ele ouviu quando Cristo falou com ele. Ele entendeu que era mais importante para ele viver Cristo do que viver aquilo que ele pretendia viver. Às vezes nós fazemos planos, traçamos metas, mas não colocamos esses planos e essas metas diante do Senhor. Nossos objetivos diante do Deus Altíssimo. A gente diz, Senhor, a minha vida é sua. A gente canta isso muitas vezes, é muito bonito a gente cantar isso. Aquilo que eu tenho é do Senhor. Eu pertenço ao Senhor, mas na hora de decidir, a gente toma uma decisão sozinho. Não pergunta a Deus o que Ele pensa disso. Não pergunta a Deus quais são os planos dele para nós. Se tivermos que abrir mão de algumas coisas, será que nós abriríamos? Onde estão os nossos valores como cristãos? Nossos valores foram realmente mudados a partir do conhecimento que nós temos de Cristo. A igreja passa por transformações, muitas vezes, porque o mundo passa por transformações. Só que a transformação prioritária na nossa vida, Cristo já fez. Nós fomos regenerados, fomos transformados, fomos mudados. E se nós fomos mudados, os valores que tínhamos já não valem mais nada. Valem agora os valores do reino. E aí a gente vê a igreja do Senhor sendo inundada de coisas, de mudanças de valores, como se dissesse, não, isso é normal, é no século que a gente vive, é no tempo que a gente vive. Os séculos passam, o mundo passa, mas a palavra do Senhor não passa e não muda. Não pode ter mudança nessa palavra, ela é viva e eficaz. É por isso que a gente muitas vezes entra por dentro de situações de estreito e a igreja passa por perigos constantes, porque muitas vezes a gente vai deixando essas coisinhas entrarem, achando que é tudo muito normal. Não, pastor, mas o mundo é moderno, a gente tem que se modernizar. Eu não estou falando de se modernizar com relação ao que a gente faz aí hoje, a mídia, eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de coisas que vão entrando sorrateiramente como se fossem naturais e não são. Nos escravizam. Nos tornam reféns do mundo. Onde furtar é natural, trair é natural, enganar é natural. Pessoas que se dizem cristãs, enganando outras pessoas. Vivendo de maneira totalmente torpe. E vivendo um evangelho muito raso, muito superficial. Onde não há uma expectativa senão aquilo que Deus pode fazer por mim. E às vezes a gente precisa ser lembrado de que a maior coisa que Deus fez por mim e por você,
A maior coisa que Deus fez por nós, Ele já fez no Calvário. Foi o maior. Ele morreu por nossa causa e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Vida nele. O que vier a mais é lucro. Mas se não vier, estamos nele. E eu digo mais uma vez, e eu repito isso muitas vezes aqui na igreja, eu não estou dizendo que você não tem que conquistar nada, não é isso que eu estou falando. É bom que a gente tenha planos e sonhos, e almeje esses sonhos e corra atrás desses sonhos. É bom que façamos isso. O que eu estou dizendo é onde estão as nossas prioridades. O que eu estou falando é uma questão de valores. Nossos valores não podem ser mudados. Eu preciso ser honesto. Eu preciso ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa. Eu preciso ser um bom empregado, preciso ser um bom patrão. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e vejam em mim Cristo Jesus. Quando nós fazemos isso, nós abrimos mão de nós e do nosso conhecimento, dos nossos próprios valores, para termos em mãos e na nossa vida os valores do reino, aquilo que Jesus veio proclamar, aquilo que Jesus veio ensinar, porque Ele nos chamou para ter uma nova vida. Não foi para continuarmos do mesmo jeito. Em segundo lugar, o nosso senso de justiça ele é mudado pela fé que vem de Cristo. Na parte B do verso 9, ele diz assim: não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo ele entendeu a justificação. Paulo ele entendeu que a justiça que ele possuía não era porque ele era judeu. A justiça que ele possuía não era porque ele tinha a lei. A justiça que ele recebeu, a justificação que ele recebeu, não foi pelo cumprimento da lei, mas ele entendeu que a justificação veio pela fé em Cristo Jesus. E quando isso vem, esse senso de justiça, da justiça de Deus que foi feita em nós, a gente tem esse entendimento, mas a gente passa a enxergar a justiça de uma outra forma também. Não apenas na questão da salvação. Porque Paulo, com relação à salvação, ele vai dizer em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. A minha versão é nós mesmo, tá? Não é vós não. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então ele fala dessa justiça que nós... E muitas vezes nós achamos que nós somos bonzinhos e diferentes, por isso nós merecemos. Enquanto nós já ouvimos várias vezes que nós não somos nada, se dependesse de nós para a salvação, nós não seríamos salvos, nós não estaríamos aqui, mas o Senhor, pela sua graça, nos alcançou. E a gente muitas vezes acha que a gente é melhor do que o outro, dentro do nosso próprio corpo, dentro do próprio corpo de Cristo, a gente acha que é melhor do que o outro, e quando se diz de respeito ao de fora, então, pior ainda. A gente critica muitas vezes os judeus porque eles queriam Deus só para ele, mas muitas vezes a gente se torna igual a eles, ou até pior. Porque não basta querer Cristo só para a gente acha que a gente é melhor do que o outro. E se nós fomos alcançados pela graça. Se formos olhar diretamente, aqueles que teriam direito são os judeus. E aí, Jesus ele vai dizer assim, olha, eu sou a videira verdadeira, aquele que estiver em mim, ele vai crescer e dar bons frutos.
E aí Paulo, lá na frente, ele vai colocar isso para a teologia, ele vai dizer, nós fomos enxertados. Enxertados. Nós não fazemos parte sanguínea do povo de Israel, mas ao Senhor aprove nos enxertar na videira. Nós recebemos do mesmo Espírito. Não há mais grego, não há mais judeu, não há mais gentio, há um povo do Deus Altíssimo. Justificados pela fé em Cristo Jesus. Eu não sou justificado pelo conhecimento que eu tenho da palavra, porque eu fiz um curso de teologia, porque eu sou bacharel em teologia, porque eu sou doutor em divindade. Eu não sou mais crente do que ninguém, não sou salvo porque eu sou presbítero ou diácono, porque eu tenho alguma função na igreja. Eu não sou salvo simplesmente porque eu me batizei. Não. Porque eu tenho o meu nome arrolado no rol de membros da igreja. Porque muitas vezes podemos ter o nome arrolado no rol de membros da igreja, mas não está arrolado no céu. Não adianta nada ter o nome arrolado no rol de membros da igreja. Se não vivermos Cristo, nosso nome não está arrolado no céu, não está no livro da vida. A justiça de Deus precisa estar presente em nós. E nós precisamos ser pessoas justas, pessoas melhores também. Eu não estou falando apenas só de justiça, de salvação. Justificados nós fomos. Glória a Deus por isso. Não pesa mais sobre nós o pecado. Glória a Deus por isso. Não pesa sobre nós a acusação. Porque nós fomos justificados em Cristo Jesus, pela fé nele. Só que, como justificados pela fé em Cristo, precisamos ser pessoas mais justas. A nossa justiça precisa ser conhecida dos homens. Nós precisamos agir com imparcialidade e com justiça, independente de como o mundo haja. Porque nós fomos chamados para sermos diferentes. Nós falávamos sobre isso hoje aqui na escola dominical, na lição. O que vai mostrar quem nós somos não são as nossas palavras, é como nós vivemos essa palavra que nós pregamos. É como nós vivemos essa palavra que nós anunciamos. É isso que vai dizer para o mundo quem nós somos. É isso que vai fazer a igreja crescer. A nossa referência é sempre a igreja do passado. Lá, Atos dos Apóstolos, o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. É o Senhor, não sou eu, não é o meu esforço, não é a minha sabedoria, não é o meu conhecimento humano. É o Senhor que acrescenta a cada dia que eles vão sendo salvos. Mas aquele povo que veio lá no passado achava graça diante da multidão, diante dos outros. As pessoas olhavam para eles e viam diferença na vida deles. E precisam ver diferença na minha e na sua vida também, meu amado. Ah, pastor, a igreja está vazia, a gente não cresce, isso, aquilo. Começa a mudança em você. Como seus vizinhos te conhecem? Como nossos vizinhos nos conhecem? Como nossos parentes nos conhecem, aqueles que estão próximos de nós? A mudança precisa começar em nós, em mim. Semana passada, no sábado, na semana passada, faleceu minha prima. Na verdade, é a prima de segundo grau, a prima do meu pai. A família é espírita. E parte da família é católica. Aí meu primo me manda uma mensagem. Alexandre, você pode levar uma palavra e fazer uma oração? Sabe o que isso diz para mim, amados? Que eu tenho sido referência para eles. Porque senão eles não me chamariam. Ah, pastor. Aí eu fui lá. Um espírita já tinha feito a parte dele, o padre já tinha feito a parte dele, depois chegou o pastor para fazer também.
Não importa o que falaram antes. Importa a diferença que foi feita. Nós precisamos ser conhecidos assim. Aí eu vou falar igual o Paulo, né? Não que eu julgue ter alcançado, estou muito longe, muito longe. Mas eu quero chegar ao ponto de dizer assim, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu acho que ainda não alcancei isso, não. Estou longe de alcançar. Mas eu tenho me esforçado para isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A justiça de Deus que há em nós, todo o nosso conhecimento, tudo que nós sabemos sobre Deus, todo o nosso conhecimento teológico, tudo que conquistamos, nada disso nos torna justos. Mas a graça e o conhecimento e a fé em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, nossa expectativa na vida muda por causa daquilo para que fomos alcançados por Cristo. E aí eu quero, com relação a isso, eu quero fazer algumas considerações com os irmãos. Primeiro, Paulo ele reconhece o valor de participar como cooperador de Cristo, não apenas da ressurreição, mas também dos seus sofrimentos. Ele deseja obedecer a Deus, assim como Jesus, e, se for necessário, até a morte. A gente vê isso no verso 10, né? Quando ele diz, para conhecer o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. Então, Paulo, ele reconhece esse valor, o valor de participar daquilo que Cristo participou. Muitas vezes, amados, e aí há um ensinamento muito errado andando por aí, dizendo que crente não sofre, que crente não passa por problemas, situações difíceis, né? E Paulo diz assim, não, eu me julgo merecedor e acho importante eu participar dos sofrimentos de Cristo. Quando ele está falando do sofrimento de Cristo, ele não está falando daquilo que Cristo passou lá atrás, mas ele está falando de ser como Ele. Cristo ele foi glorificado. Nós vamos ter um corpo glorificado, amém? Glória a Deus. Só que Cristo, como Deus, passou por problemas. Ele diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E aí tem gente pregando, e a nossa dificuldade como pastores, né? Concorrer com essa turma que ensina, não, você precisa determinar, não, você nasceu para ser vitorioso, você nasceu para conquistar. Conquistar o quê? Ser vitorioso em quê? A nossa vitória está em Cristo, amado. Está em Cristo, só nele, e mais ninguém. O crente não pode sofrer, se sofrer, você está em pecado. Aí voltou àquele pensamento antigo, né? A gente não sofre porque está em pecado, a gente sofre porque está no mundo. Por isso a gente sofre. Ué. E pelo fato de estar vivo, né? Não quer sofrer, morre. É simples assim. Mas enquanto aqui estivermos, nós vamos sofrer. Vamos passar por dificuldades. Mas também vamos ter muita alegria em Cristo Jesus, amém? Nós somos um povo alegre. Passamos por dificuldades, por lutas, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Uma outra consideração que eu quero fazer com os irmãos, Paulo, ao utilizar a expressão aí, chegar, no verso 11, né, quando ele fala assim, para ver se eu de alguma maneira possa chegar, né, ele não está duvidando aí, no caso, amados, da sua participação na ressurreição, não, tá? Mas ele está, na verdade, vendo-a como uma expectativa. A expectativa de Paulo era participar dessa ressurreição, a proximidade. Ele chega a dizer, olha,
Para mim, é muito melhor partir e estar com Cristo. Eu já quero dizer isso. Para mim, é muito melhor isso. Partir e estar com Cristo. Mas ele tinha expectativa da ressurreição. Se quando o Senhor voltar, nós estivermos mortos, nós vamos ressuscitar para encontrar com Ele. E vamos primeiro que o restante, se estivermos mortos. Eu posso na segunda leva, né? Não preciso ressuscitar para encontrar, não. Eu posso já ser transformado e levado, né? De preferência. Mas eu não sei quanto tempo vai chegar, falta para ele voltar ainda. Enquanto isso, eu estou na expectativa da ressurreição. É isso que Paulo está falando aqui. A gente precisa estar nessa expectativa. O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Se eu estiver morto, eu vou ressuscitar e vou encontrar com ele nas alturas. Verso 11. E aí, no verso 12, Paulo ele vai falar algo interessante, porque dentro dessa fala de Paulo, quando ele usa aí, não que eu me julgue completo, né? Ou ele aqui na minha versão diz, não, verso 12, não que já tenha alcançado, ou seja, perfeito, né? Esse perfeito aí, na verdade, é completo, né? De que ele está falando aqui? Ele está falando de ser perfeito como crente, de ter alcançado tudo como cristão, de já ter chegado ao ápice, né? Tudo aquilo que eu poderia crescer como crente, eu já conheci, já conquistei, já alcancei, né? Então, ele não está falando que... Por isso que ele está falando assim, olha, não que eu tenha alcançado a perfeição, a gente está falando de Paulo, gente. De Paulo. Na minha opinião pessoal e de muitos teólogos, não que eu seja teólogo, né, não sou, o maior dos apóstolos, o maior evangelista de todos os tempos. A gente está falando de Paulo. Ele disse, não julgo ter alcançado. Sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente acha que a gente já alcançou. Muitas vezes a gente acha... Não, pô. Já cheguei num nível que daqui não tem mais para onde ir. Como o quê? Como o quê? Eu acho interessante a visão do pastor Érico, porque ele gosta de estudar, ele tem essa pegada do estudo, né? E ele quer sempre algo mais. Ele não está satisfeito com o conhecimento que ele tem. Não estou dizendo que o conhecimento para ele é mais importante, ok? Mas ele junta o conhecimento e quer ter mais conhecimento para melhorar mais como pastor e como crente. E é o que a gente deve perseguir também. Mas isso não vai fazer com que a gente chegue à perfeição. Nem alcance a perfeição. A nossa caminhada e a nossa trajetória de crescimento como cristão só vai terminar naquele glorioso dia, mano. Só. Até lá, a gente continua crescendo. Até lá, a gente continua buscando. Até lá, a gente continua alcançando. Tanto que lá no capítulo 1, no verso 23 aqui de Filipenses, ele vai dizer assim, mas que ambos os lados, né, quando nós falamos, estou bem apertado, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Isso aí é fantástico. Partir e estar com Cristo é muito melhor. Ele não se julga completo. Quando nós estivermos com Cristo, nós vamos estar completo. Quando nós tivermos o nosso corpo transformado para encontrar com Ele. Paulo não podia apagar o seu passado. É interessante isso no verso de número 13, quando ele vai dizer, irmãos, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão adiante de mim. Então, eu queria dizer que ele não podia apagar o passado dele, a sua história, mas não deixou que isso ou esses se tornassem um impedimento para ele prosseguir em direção ao seu objetivo. Eu vejo muitos crentes sofrendo com o passado, amados.
muitos cristãos sofrendo com o passado. Não, poxa, o meu passado me persegue. Porque você traz seu passado na sua mente. Porque Paulo diz assim, olha, eu esqueço de tudo aquilo que para trás ficou e sigo para o alvo. Eu estou olhando para aquilo que está diante de mim. Não me importa o passado é passado. O que importa é quem eu sou agora em Cristo Jesus. O que importa é o que Ele fez na minha vida e ainda vai fazer. São as transformações que eu vou tendo em minha vida todos os dias. Porque todos os dias existem coisas em mim que precisam ser mudadas. Eu não estou completo. Mas existem coisas em mim que precisam ser mudadas. A expressão verbal aí, que significa completo aí, né? Completo usado, e ele usa para essa referência. O que é quando ela fala assim, avançando para o alvo? O que ele está querendo dizer? Sabe aquele corredor de performance, quando ele está chegando nos últimos momentos da corrida e ele estica o corpo assim, para poder arrebentar a fita? A expressão, quando ele usa assim, seguindo para o que está diante de mim, é nesse sentido. Eu prossigo para arrebentar a fita, né? Esticando o corpo para conseguir alguma coisa. Eu preciso conseguir a vitória, preciso conseguir chegar até o final da linha. E nós caminhamos para isso, amado. Nós precisamos chegar ao final, ao alvo. Quando ele chega lá no verso 14, que ele diz, né, olha, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele não está falando de um alvo como esse de arco e flecha, de tiro-alvo. Ele está olhando para a linha de chegada. É isso que ele está se referindo aqui. Estou olhando para a linha de chegada. O prêmio da soberana vocação é a salvação para que Deus nos chamou. O prêmio é estar com Ele. E nós precisamos prosseguir para o alvo, assim como um corredor se estica para chegar na linha de chegada e arrebentar a fita, ou assim como um cavalo estica o pescoço para, né, às vezes, ganhou por um focinho, já viu isso? Nas corridas, né? Ganhou por um focinho. É assim, mas é chegar. Precisamos nos esticar, amados. Nos esforçar. Todos os dias. Assim como Paulo está colocando aqui para nós e como ele se dedicou, e a mudança que houve na vida dele, né? Tudo isso é reflexo da vida de Cristo nele. Quando Cristo se apresentou a ele, a vida dele mudou totalmente. A gente tem um ditado que a gente foi da água para o vinho, né? Ditado popular. Mas ele mudou totalmente. O que vai dizer quem nós somos, as mudanças que temos, elas só podem ser reflexo daquilo que Cristo é em nós. Se não temos mudança, Cristo não está em nós. Mas se temos mudanças, a presença dele se faz viva pelo seu Espírito em minha vida. Porque isso mostra quem eu sou e quem ele é em mim, e quem eu sou nele. Eu gostaria de encerrar deixando uma aplicação. Em nossa caminhada cristã, temos vivido mudanças que refletem a vida de Cristo em nós. Nossos valores, senso de justiça, expectativas refletem de fato a operosidade do poder de Cristo em nós, ou simplesmente temos vivido um conhecimento raso, superficial, onde não conseguimos enxergar o alvo e a direção para onde vamos. Que nossa vida possa ser reflexo exato da vida de Cristo em nós. Feche seus olhos, vamos orar.
Senhor, obrigado pela Tua palavra. Que essa palavra realmente, ó Deus, ela tenha penetrado no nosso coração, na nossa mente, que possa trazer mudanças, ó Deus, no nosso caráter, na nossa vida, no nosso caminhar como cristãos. Porque o que a gente deseja, de fato, é ser como o Senhor. É andar do jeito que o Senhor andou, falar do jeito que o Senhor falou e fala. Queremos, ó Deus, ter uma vida guiada pelo Teu Espírito. Nos ajude nessa caminhada, Senhor. Nos ajude para que as mudanças que ocorrem na nossa vida, de fato, sejam um reflexo da vida do Senhor em nós e de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe se temos errado. Se em alguma coisa nós temos falhado, perdoe os nossos pecados e nos ajude a Te servir integralmente, de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor.